Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 115. A atmosfera no momento da ruptura da masmorra acabara de ocorrer. Era, em uma palavra, caótica. Caçadores e soldados que sentiram a onda de poder de Mana se reuniram. Mas como eram estranhos uns aos outros, não havia como implementar uma estratégia. Pelo contrário, era mais provável que eles se tornassem concorrentes. Ei! Essa é nossa! Vão embora! O quê? Quem chegar primeiro ganha! Se fosse uma masmorra normal, não haveria disputas. A ordem de ataque seria decidida, e a proporção do saque seria determinada por um contrato preciso. No entanto, esse lugar ainda não havia se tornado uma masmorra. Era simplesmente tratado como um desastre. Nesse caso, quem capturar a multidão de feras primeiro deveria ser o vencedor. O princípio do primeiro a chegar, primeiro a ser servido. É por isso que os caçadores estavam espalhados por toda parte e desesperados para capturar até mesmo uma única fera. Essa ganância causou o problema. Por que esses pequeninos não morrem? Merda! Todas essas cobras venenosas têm seus corpos cobertos por víboras blindadas. Na área pantanosa no centro da cidade, víboras blindadas estavam rastejando. O nível de cada uma das bestas mágicas não era muito alto. Mas havia muitas delas, e acima de tudo, elas escondiam armas mortais. Presas venenosas. O veneno das víboras blindadas era forte o suficiente para fazer com que até mesmo alguns caçadores não conseguissem se controlar com uma única mordida. Ah, merda! Fui mordido! Há curandeiros aqui com habilidades de desintoxicação? Agora não é hora de competirmos uns com os outros. Se não resolvermos logo, isso vai se tornar uma masmorra de campo. Isso mesmo! Vamos unir forças! Como as baixas continuavam a aumentar aqui e ali, os caçadores alertas começaram a unir forças um a um. De fato, a coisa mais importante durante uma quebra de masmorra era acabar com os monstros o mais rápido possível. À medida que a névoa azul permeava os corpos dos monstros que atravessavam o portão, a área contaminada se expandia gradualmente e eles se espalhavam em todas as direções. O resultado era a chamada Masmorra de Campo. Bak, um caçador de classe S, o tirano Thomas Andre, apareceu como um salvador naquele lugar caótico. Só então, os caçadores começaram a perceber a intrusão de Thomas Andre. G. Golias. Por que ele está aqui? Eles ouviram que ele veio para a Coreia ontem, mas nunca imaginaram que o encontrariam em um lugar como aquele. Os caçadores ficaram aliviados com sua aparição. Isso porque todos sabiam que, para Thomas Andre, monstros desse nível não eram nada. No entanto, os sinais de preocupação não podiam ser completamente apagados. Senhor Thomas Andre! Thomas Andre! Cuidado! Cobras venenosas estão correndo por esse pântano! Alguém gritou bem alto para lhe dar informações, só para impressioná-lo. Se tocar nesse pântano, seus músculos serão danificados, e sua força será enfraquecida. Eu tenho a habilidade de desintoxicação, então vou ajudá-lo. A pessoa que gritou era um curandeiro com habilidades de desintoxicação. Se ele aproveitasse essa oportunidade para ajudar Thomas Andre, um caçador de classe mundial, ele poderia ficar famoso ou receber uma grande recompensa. Mas, talvez sem ter ouvido isso, Thomas Andre entrou no pântano sem hesitar. O veneno da cobra penetrou em seu corpo e enfraqueceu sua força. Mas isso não importava muito para ele. Ouçam, esse cara é minha presa! Qualquer um que se atreva a tocar na minha... Thomas Andre fez sua declaração apontando para a cobra venenosa maior que parecia ser um chefão. Sibilar. Bem a tempo, um relâmpago negro vindo do céu perfurou o chefe. Kiá! A maior cobra venenosa no meio do pântano caiu com um grito terrível. Que verme insolente se atreve! Ao ver a cena, Thomas Andre rugiu ferozmente e levantou a cabeça. Outros ficaram surpresos com a visão. Apesar da regra não escrita de que o primeiro a pegar a fera era seu dono, era impossível imaginar quem ousaria roubar a presa já reivindicada por Thomas Andre. Vamos ver como ele é covarde! Thomas Andre, que estava no meio do pântano, imediatamente se levantou do chão e pulou alto. Uma flecha de magia negra voou em um arco parabólico no céu, e era possível identificá-la se olhassem para baixo do alto. Thomas Andre saltou para o telhado de um prédio próximo em um único salto. Ele seguiu a direção em que a flecha negra voou. Bak. Ele alcançou o prédio mais alto de Eulgiro.
Ele viu um vislumbre de Surro, enquanto pulava para encontrar o prédio mais alto de lá. Havia 2 outras pessoas ao lado de Surro, mas elas nem sequer entraram no campo de visão de Thomas. Minotauro das Sombras. Level 1. Transformação. Flecha. Uma energia pesada e destrutiva se condensou no arco de Surro, apontado para o pântano. Número de sombras que podem ser armazenadas. 3 de 3. Surro, que foi capaz de armazenar mais 2 soldados das sombras ao subir de nível no reino dos demônios, preencheu os espaços vazios com os 2 minotauros mais fortes. Mino, vá perturbá-los e volte. Surro apontou a corda do arco para o pântano. Murru! As flechas, cujas pontas pareciam cabeças de boi, voaram como balas de canhão de máquinas de cerco. Swook! Você derrotou a casaca de dentes azuis envenenados. Você derrotou a casaca de dentes azuis envenenados. Você derrotou a casaca de dentes azuis envenenados. Apareceram inúmeras mensagens, uma após a outra. No entanto, não havia a mensagem de aumento de nível que Surro estava esperando. Era um problema, pois a singularidade do pântano e o veneno dificultavam o ataque. As próprias bestas mágicas eram absurdamente fracas em comparação com aquelas com as quais Surro estava lidando. Eles não podiam nem mesmo dar experiência a Surro. Mesmo assim, você matou Casaca, o governante do pântano. O chefe foi morto ao atirar Quay primeiro. Mesmo assim, Surro não subiu de nível. No entanto, ele estava bastante satisfeito. Só me disseram para resolver o problema da masmorra, não para pegar todos eles sozinho. A ruptura da masmorra começou a se resolver em um ritmo acelerado quando Surro atacou o chefão e alguns monstros. Ele tinha atirado apenas 2 flechas, mas a missão estava progredindo rapidamente por conta própria, graças às atividades dos outros. Quanto ao nível de dificuldade, a missão parecia excelente em muitos aspectos. Ring. Você completou a missão urgente Pântano. Uma mensagem chegou bem a tempo. Graças às flechas de Minotauro que tinham acabado de ser lançadas no pântano, parecia que os outros caçadores conseguiram acabar a missão com um ataque total contra as feras demoníacas que apareceram na fenda. Surro ficou satisfeito com a rápida conclusão da missão e acenou com a cabeça. Entretanto, ao contrário de Surro, que encarou a situação com leveza, os 2 caçadores classe S pareciam ter uma postura diferente. Espere. Garotinho, que diabos era aquela flecha? Não, mais do que isso, você é um arqueiro? Thomas Andre se aproximou de Surro com raiva e ficou bastante surpreso. Surro, o que foi aquilo agora? Você não disse que não tem habilidade com arco e flecha? Lin Taegyu ficou surpreso mesmo que tivesse testemunhado esse tipo de situação 2 vezes. Não, 10 vezes mais do que Thomas viu. O consumo de poder de mana ao criar flechas mágicas não era sentido de forma alguma com as flechas de Surro. Na primeira vez que Lin Taegyu viu isso, ele pensou que estava errado, mas no momento em que viu 2 vezes, ficou convencido. Surro tinha a capacidade de criar flechas sem consumir mana. É ridículo que você tenha essa habilidade. E aparentemente, aquilo não era tudo o que ele podia fazer. Surro simplesmente ignorou aquilo como se não fosse nada demais. Ah, eu sou um caçador de invocações e eu também invoco flechas. Você acha que sou idiota? Até mesmo a habilidade de invocação requer mana. Isso era verdade, mas o problema era que ele não sabia que a técnica de invocação de Surro não era uma habilidade, mas o poder do governante. Surro decidiu ignorar as pessoas que demonstravam interesse nele, como se estivessem olhando para um animal misterioso, e simplesmente verificou a recompensa da missão. A recompensa pela conclusão chegou. Deseja verificar a recompensa? Sim. Não. A dificuldade é muito baixa, então não espero muito da recompensa. Verificar. O nível atual de Surro é 40. A missão era tão fácil que até mesmo o chefe, governante do pântano Casaca, foi derrotado de uma só vez. Então ele verificou a recompensa sem esperar muito tempo. Mas era algo consideravelmente melhor. As seguintes recompensas foram recebidas. Recompensa 1. Presa de Casaca. Recompensa 2. Glândula de veneno de Casaca. Consegui 2? Que sorte foi essa? Era algo que Surro nem mesmo esperava. Ele entrou no banheiro do prédio, depois de evitar os homens da classe S,
que se preocuparam em segui-lo para pedir que ele explicasse sobre a flecha mágica. Conferir. Assim que ele tirou o primeiro item, uma adaga afiada apareceu. Obteve o item. Presa venenosa de casaca. Ah, o quê? Uma adaga? A expressão de Surro se acalmou quando ele aceitou a adaga. De alguma forma, a dificuldade da missão foi fácil. Quem usaria uma arma tão fraca? Oh, que surpreendente. Beru, que estava quieto até agora, de repente deu um pulo e se agarrou a Surro. Jovem mestre, um punhal nunca é fraco, especialmente quando se trata desse punhal. Mesmo que o poder de ataque seja de apenas 25? Kick! Beru estremeceu com essas palavras. Item, presa venenosa da casaca. Dificuldade de obtenção, C. Tipo, ataque de adaga. Mais 25, uma adaga feita com as presas da casaca. O veneno de casaca permanece, causando paralisia e efeitos de sangramento ao atacar. Você pode mantê-la em seu inventário ou vendê-la na loja. Efeito, paralisia. O alvo atacado deixa de se mover com uma certa probabilidade. Efeito, sangramento. O HP do alvo atacado é consumido em 1% por segundo com uma certa chance. Surro estalou a língua enquanto examinava as informações sobre o item. Estou errado? Não. O comprimento é muito curto e, no momento, o chifre de Vulcan tem um poder de ataque básico de 40 e um aumento de dano de 300%. Então, por que eu deveria usar isso? Não, isso... Oh, que chatice, se ao menos tivesse sido um pouco mais rápido. Beru disse enquanto soluçava com uma expressão frustrada. Jovem mestre, essa adaga é a arma que o Monarca das Sombras usava no passado. Meu pai a usou? Quando Beru disse isso, Surro olhou para a adaga com olhos brilhantes. Mas... Ah, de jeito nenhum. Ele deve ter usado isso no começo. Era uma boa escolha, mas o poder de ataque é muito fraco. Mesmo assim, a recompensa a seguir foi útil. Item. Glândula de veneno da casaca. Dificuldade de obtenção. Tipo. Elixir. Uma bolsa contendo o veneno purificado da casaca. Há uma chance extremamente rara de obtê-la ao derrotar a casaca. A ingestão do veneno causa endurecimento da pele, mas o veneno danifica permanentemente os músculos. Efeito. A víbora blindada casaca. Reduz o dano físico em 20%. Efeito secundário. Músculo danificado. Força, menos 35. É veneno. Os olhos de Surro brilharam. Embora o tipo seja classificado como elixir, o que estava fluindo no pântano era veneno de cobra. Um veneno mortal que danifica os músculos quando tocado ou ingerido. A rainha dos insetos, monarca das pragas, Baba. Vale a pena usar isso? E Surro também engoliu sua saliva e derramou o veneno de casaca em sua boca sem hesitar. Gulp. Ele engoliu. Veneno. Veneno de casaca. Ele pode lidar com veneno. Veneno de casaca.